Quando cheguei aos Estados Unidos pela primeira vez, tinha apenas 20 anos e estava trabalhando como au pair. Não possuía muita bagagem de experiência profissional, mas também estava ansioso e extremamente nervoso. Cresci em uma pequena cidade, tranquila na França, e nunca havia passado um período longe de casa, muito menos do outro lado do vasto Oceano Atlântico. Meu inglês ainda precisava de bastante prática, mas eu me sentia confiante o suficiente para sobreviver no dia a dia. Esperava que aquele ano fosse uma oportunidade incrível, uma aventura inesquecível e um intercâmbio cultural que eu pudesse contar aos meus amigos quando voltasse para a França. Fui designado para viver com a família Joseph. Para preservar sua privacidade, não vou revelar o nome exato da cidade onde eles moravam, mas posso dizer que era um bairro de classe média alta, com ruas calmas, casas bonitas e grandes quintais espaçosos. Era o tipo de lugar onde você esperaria encontrar crianças bem comportadas e pais dedicados, sempre envolvidos em atividades comunitárias e eventos escolares. Quando cheguei, lembro-me de ter ficado aliviado ao ver aquele ambiente tão acolhedor. Pensei, será fácil, nada de ruim acontece em lugares como este. Os Josephs tinham 2 filhos, Brock e Brandon. Brock, o mais velho, tinha 12 anos. Ele era um garoto bastante típico, um pouco preguiçoso às vezes, e talvez um tanto rude, mas, no geral, inofensivo. Gostava de jogar videogame no seu Xbox e fazia piadas bobas, mas raramente causava problemas. Já Brandon, de 9 anos, era diferente. Havia algo nele que me deixava desconfortável desde o início. Não sei explicar exatamente como descrevê-lo, mas ele tinha uma frieza incomum para uma criança daquela idade. Acho que ele provavelmente sofria de algum tipo de distúrbio emocional ou social. Quando nos conhecemos, ele simplesmente me encarou sem dizer uma palavra. Não parecia tímido ou envergonhado, mas sim como se estivesse me analisando cuidadosamente. Depois de alguns segundos, ele sorriu e perguntou: "Você é a empregada?" Ri sem graça, e expliquei que estava ali para ajudar a cuidar dele e de seu irmão durante o ano. Ele não riu comigo, apenas continuou me observando em silêncio. Não demorou muito para perceber que Brandon não era como as outras crianças. Meus pais anfitriões já haviam me alertado de que ele era difícil. Eles disseram que ele tinha um pouco de atitude, mas essa descrição era um eufemismo enorme. Brandon não era apenas desafiador ou rebelde, ele era claramente mal-intencionado. E não estou falando das travessuras normais de crianças, como implicar com o irmão ou recusar-se a comer algo que não gostava. O comportamento dele ia muito além disso. Ele mentia constantemente sobre tudo. Certa vez, disse ao professor da escola que Brock havia tentado sufocá-lo na cozinha, algo que nunca aconteceu. Em outra ocasião, contou a um vizinho que seus pais o trancavam em um armário à noite. Ele até inventou uma história absurda sobre a última au pair, dizendo que ela havia fugido por causa dele e que ninguém mais a viu depois disso. Quando tentei confrontá-lo sobre suas mentiras, ele me olhou nos olhos, estreitou o olhar e disse friamente: "Não me diga o que fazer." Naquele momento, percebi que ele era alguém perigoso. Mesmo que eu ainda tentasse lidar com a situação sozinho, as coisas só pioraram a partir daí. Uma noite, cerca de 2 meses depois de eu ter chegado, puxei os lençóis da minha cama e congelei de susto. Havia taxinhas espalhadas por todo o meu colchão, dezenas delas, talvez até uma centena. Todas estavam apontando para cima, prontas para perfurar qualquer pessoa que se deitasse ali. Fiquei paralisado de medo. Olhei em volta e percebi que a capa do colchão estava cheia de pequenos furos. Eu sabia exatamente quem havia feito aquilo. Mais cedo naquele mesmo dia, notei Brandon espiando pela fresta da porta enquanto eu dobrava minhas roupas. Na hora, achei que ele estava apenas sendo curioso ou intrometido, mas agora tinha certeza de que ele era o responsável por aquela armação cruel. Com medo de ser mandado de volta para a França, decidi não contar aos pais dele. Limpei toda a bagunça e guardei o incidente para mim mesmo. Depois disso, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Brandon começou a me seguir pela casa. Eu o pegava espiando pelos cantos, ou me observando fixamente das portas. Às vezes, quando eu estava cozinhando ou lendo, olhava para cima, e o encontrava sentado do outro lado da sala, me encarando sem piscar. Ele nunca dizia uma palavra. Admito que comecei a evitá-lo tanto quanto possível, pois sentia um medo crescente dentro de mim. Um dia, enquanto regava as flores no jardim, senti um cheiro forte e azedo,
como algo apodrecendo. Segui o odor até um canto do quintal onde o solo parecia ter sido recentemente remexido. Curioso e um pouco assustado, peguei uma pequena pá de jardinagem e comecei a cavar. Quando vi o que havia ali, quase gritei. 3 coelhos mortos estavam enterrados naquele local. Seus corpos estavam torcidos e cortados em vários lugares, e um deles tinha as pernas amarradas com barbante. Corri para dentro de casa para contar aos meus pais anfitriões. O senhor e a senhora Joseph pareceram preocupados no início, mas quando chamaram Brandon para questioná-lo, ele negou tudo com uma expressão inocente no rosto. Não fui eu, ele disse calmamente. Eles acreditaram nele imediatamente. A senhora Joseph sugeriu que talvez fossem crianças da vizinhança que haviam feito aquilo e mandou Brandon voltar para dentro de casa. A partir daquela noite, comecei a dormir com a porta do meu quarto trancada. Uma semana depois, acordei no meio da noite com um barulho estranho no meu quarto. Abri os olhos e vi uma sombra perto da minha cama. Era Brandon, parado ali segurando algo nas mãos. Pisquei algumas vezes para focar melhor e percebi que era uma faca de cozinha. Gritei o mais alto que pude. Os pais vieram correndo, mas quando chegaram, a faca já havia desaparecido. Brandon a havia escondido debaixo da cama e convenceu os pais de que estava sonâmbulo. A senhora Joseph me lançou um olhar irritado, como se eu estivesse exagerando ou criando caso. Apontei para o cabo da faca saindo de debaixo da cama e implorei para que acreditassem em mim. Relutante, o Sr. Joseph se abaixou, puxou a faca e mostrou a Brandon. Ele apenas sorriu e disse: "Nunca vi isso antes." E claro, eles acreditaram nele. Tentei argumentar que minha porta estava trancada e que ele devia ter arrombado a fechadura, mas eles descartaram minhas palavras como se fossem absurdas. Eu me senti completamente sozinho, sem ninguém que acreditasse em mim. Não sabia o que fazer. Para o meu bem ou para o meu mal, uma decisão foi tomada por mim na manhã seguinte. A senhora Joseph me chamou para a sala e disse que eu havia roubado suas joias. Fiquei completamente confuso. Ela segurava um colar de pérolas que eu nunca tinha visto antes e afirmava que o havia encontrado na minha bolsa. Implorei para que ela acreditasse em mim, mas não havia nada que eu pudesse dizer para convencê-la. Enquanto isso, Brandon estava no corredor, sorrindo para si mesmo. Sabia que ele era o culpado, mas não havia provas. Eles me demitiram na hora e voltei para a França no dia seguinte. Não conseguia acreditar na facilidade com que Brandon havia destruído minha vida. Nos meses seguintes, fiquei extremamente deprimido. Achava que havia desperdiçado minha única chance de morar nos Estados Unidos e temia não conseguir outra oportunidade. Felizmente, alguns anos depois, consegui voltar para os Iowa e agora moro aqui novamente. Tenho um bom emprego e ótimos amigos. Ainda penso em Brandon de vez em quando e só consigo imaginar o tipo de pessoa que ele deve ter se tornado.